Meus amigos, eu não consigo esquecer duas imagens da crise na Venezuela que insistem teimosamente em marcar a minha tela mental e vez por outra me flagro lembrando delas. A primeira mostra cidadãos venezuelanos pegando restos de comida estragada num caminhão de lixo que estava fazendo a coleta domiciliar. Eu já vi como jornalista pessoas fazendo garimpo de comida em lixões. Normalmente, quando o caminhão do lixo traz os alimentos com prazo de validade vencido de supermercados, do varejo. E aí é obrigado a descartar, e as pessoas sabem qual é o caminhão que traz os alimentos e se aglomeram à procura daquilo que possa servir de nutriente. Em alguns casos, pode até se dizer que esses alimentos que ultrapassaram o prazo de validade não signifiquem risco iminente à saúde. Em boa parte dos casos, há aí uma precaução para evitar contaminações indesejadas. A imagem dos cidadãos venezuelanos pegando restos de comida num caminhão de lixo alude a uma outra realidade, a uma outra categoria, digamos assim, de alimento, onde o risco de contaminação é muito maior, posto que os alimentos já estão no caminhão de lixo misturados a outros resíduos e contaminantes. A imagem alude ao aviltamento da humanidade, da dignidade das pessoas. Quem estava comendo esses restos de comida estragados sabia o que estava fazendo e não tinha opção. A outra imagem mais recente, com o apagão sem precedentes da Venezuela, que ficou sem energia, houve prejuízo no abastecimento de água porque a água precisa ser pressurizada nas redes. Sem energia elétrica, não se faz chegar a água potável na casa das pessoas. E centenas delas foram filmadas, foram fotografadas com baldes, com recipientes para pegar água que era vertida num valão a partir de uma galeria pluvial, ou seja, a água que é vertida para o valão não é água boa de beber. É o que popularmente se chamou de água de rua. Choveu, vai para o bueiro e do bueiro segue para alguma canaleta, para algum valão e segue viagem. As pessoas estavam pegando, portanto, para beber uma água claramente imprópria para o consumo e faziam fila. É algo avassalador do ponto de vista da autoestima de alguém. Seja tomar uma água que sabe-se não saudável e ameaçadora para a saúde, ou garimpar no lixo contaminado o alimento. Eu não vou comentar aqui a crise da Venezuela, suas motivações, cada país tem os seus problemas, mas eu gostaria de salientar, porque isso me impressionou muito, imagens como essas e outras têm o poder de nos fazer relativizar o significado da palavra problema. Nós, no dia a dia, elegemos como problemas questões que merecem atenção, que têm o poder de nos perturbar, de nos causar profundo desconforto. Mas a gente, por vezes, perde a noção de como num círculo mais próximo, não precisa ser num país vizinho como a Venezuela, há questões extremamente graves que perturbam muito mais, que numa escala de dor e sofrimento estão em vários níveis acima daquilo que a gente considera um problema.
O que eu estou querendo dizer é que, por vezes, nós estamos tão encapsulados, entretidos com as nossas questões, que não temos o interesse, a curiosidade ou, por vezes, a competência de perceber o que vai à volta. E a gente precisa estar muito antenado no mundo em que vivemos, porque, mais uma vez, sem prejuízo do respeito que precisamos ter por questões que nos afligem e que nos fazem sofrer, é muito importante que a gente se dê conta do real sentido e significado da palavra problema. Eu, quando vi essas imagens, me senti envergonhado de estar preocupado com questões outras que, na verdade, não chegavam minimamente perto do sofrimento dos nossos irmãos venezuelanos. Eu já havia sentido isso antes, acompanhando documentários sobre a situação difícil de certos países da África, de um segmento que está abaixo da linha de pobreza na Coreia do Norte ou na China, ou mesmo nos grotões do Brasil, onde nunca deixou de existir fome e miséria extrema. Mas quando a gente se depara pessoalmente ou através de imagens na televisão ou na internet, com esse estado de coisas, desperta-se em nós esse sentido de humanidade. Meu Deus, como é que tem gente passando por isso? Como é possível no século XXI testemunhar cenas como essas? E por fim, o que está ao meu alcance, eventualmente fazer, para que esse tipo de situação não aconteça, ao menos à minha volta, pelo menos aonde seja possível interceder ou intervir. Portanto, meus amigos, da próxima vez que você considerar que algo é um problema, lembre-se, tem gente passando por dificuldades tão mais lancinantes, aviltantes para a nossa condição humana, que talvez a gente deva chamar o que nos aflige por outro nome. Até a próxima.